Há orações que nascem de um clamor e há outras que nascem do silêncio, mas esta nasce da gratidão. Gratidão que resiste, que permanece mesmo quando tudo parece escapar das mãos. Gratidão que não depende de respostas visíveis, mas de uma confiança invisível que se renova a cada amanhecer. Quantas vezes você já sentiu que agradecer parecia contraditório diante do que vivia? Que seria mais justo reclamar, questionar, talvez até desistir. E ainda assim, algo dentro de você sussurrava: diga obrigado. Esse sussurro é o Espírito ensinando seu coração a enxergar além do que dói. Esta oração é para você, que mesmo cansado, deseja dobrar os joelhos não para pedir, mas para reconhecer. Porque quando aprendemos a agradecer em meio à escassez, tocamos uma dimensão mais profunda da fé. A gratidão nos transforma, nos reposiciona, nos aproxima do sagrado. Hoje, vamos acender juntos uma vela simbólica diante do altar da gratidão. Um lugar dentro da alma, onde até as dores são colocadas como oferendas e onde cada lágrima se torna semente de milagre. Porque o coração que agradece, mesmo no deserto, atrai os rios da promessa. Você vai entender ao longo dessa oração que a gratidão é uma linguagem do céu, que quando dizemos obrigado, Deus, mesmo sem entender, o céu se inclina e algo dentro de nós se alinha à vontade divina. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma ponte. Fique até o final e você sentirá essa ponte se firmar sob os seus pés. A paz virá, o peso sairá dos ombros e a presença de Deus te envolverá com uma ternura que não se explica. Porque quem agradece, mesmo no pouco, já vive o milagre do muito. Bem-vindo ao canal Caminho do Sagrado. Se essa mensagem te tocar, curta o vídeo e inscreva-se para caminhar conosco em oração todos os dias. Há dias em que a mesa parece vazia e o coração também. Faltam palavras, faltam forças, às vezes até faltam pessoas. E, no entanto, é ali, no chão da falta, que Deus planta as sementes mais profundas da gratidão. Não porque Ele deseja o nosso sofrimento, mas porque é no vazio que aprendemos o valor da presença. Você já percebeu que algumas das orações mais sinceras que já fez não foram gritos de socorro, mas sussurros de obrigado, mesmo sem ter? Agradecer quando tudo vai bem é natural. Mas agradecer quando o que temos é só fé. Isso é sagrado. É nessa entrega silenciosa que o céu se move. Essa é uma oração poderosa para momentos difíceis, não porque muda as circunstâncias de imediato, mas porque transforma o coração que ora. A presença de Deus no sofrimento é um mistério que só a gratidão consegue tocar. Ela faz brotar flores mesmo onde o mundo só vê pó. E talvez hoje você esteja assim, com o coração apertado, sem respostas, esperando algo que ainda não veio. Mas mesmo agora, mesmo com esse peso, você pode dizer: obrigado, Deus. Porque só o fato de estar respirando, sentindo, ouvindo estas palavras, já é um sinal de que o Pai não te abandonou. No altar da gratidão, nada é pequeno demais. Um olhar, um gesto, um cuidado que só você percebeu. Tudo se torna parte da oferenda. Não se trata de ignorar a dor, mas de reconhecê-la diante de Deus e dizer: mesmo assim, te agradeço. Essa é a fé que move montanhas. Deus se alegra com os corações que não esperam tudo estar perfeito para dizer obrigado. Ele honra aqueles que, mesmo na escassez, oferecem o louvor como perfume. E quando você faz isso, o invisível começa a se mover, porque a gratidão toca o céu de um jeito que o pedido não toca. Hoje, agradeça, mesmo sem motivo aparente, mesmo sem forças. Apenas agradeça, porque no invisível o Senhor está preparando o descanso do coração que escolheu confiar. E mesmo que tudo pareça igual lá fora, algo já começou a mudar aqui dentro. Há um momento no caminho em que as palavras cessam,
O clamor se torna eco. Os pedidos parecem não passar do teto e o coração aprende a habitar o silêncio. É nesse espaço invisível, entre a ausência da resposta e a permanência da fé, que a gratidão começa a germinar como raiz. Silenciosa, firme, escondida aos olhos, mas viva. Talvez você esteja vivendo esse tipo de silêncio, um tempo em que Deus parece distante, em que as promessas soam como memórias desbotadas e o que resta é um fio de esperança. Mas preste atenção, é justamente nesse cenário que o Espírito sussurra ao coração. Agradeça, não pelo que você perdeu, nem pelo que ainda não veio, mas por aquilo que ainda permanece, a presença. Sim, a presença. Porque mesmo no escuro, Deus está ali. Mesmo quando tudo dentro de você se cala, Ele continua falando, não com voz, mas com sustento, não com sinais, mas com consolo. E às vezes é preciso perder os ruídos para escutar o que só o silêncio revela, que ser sustentado já é um milagre. Há um tipo de oração poderosa para momentos difíceis que não é feita de palavras, mas de uma postura interior. Um coração que, mesmo machucado, se curva, que mesmo confuso adora e mesmo sem ver saída, diz: obrigado, Deus, porque sabe que no altar da rendição nasce a força. E é essa força que você está cultivando agora, mesmo sem perceber. Cada lágrima contida, cada noite mal dormida, cada pensamento que você silenciou para não perder a fé. Tudo isso está sendo recolhido por Deus. E no tempo certo, Ele transformará em testemunho, porque Ele vê o que ninguém vê, Ele honra o que o mundo despreza. Há uma presença de Deus no sofrimento que só os corações gratos conseguem tocar. Porque o agradecimento muda o olhar, e quando o olhar muda, até o que era dor se transforma em revelação. Você começa a enxergar o cuidado nas entrelinhas, o milagre nas pequenas coisas e o amor até nos nãos. A gratidão é a linguagem da alma curada, mas também é o caminho da cura. Porque quem agradece, ainda que em meio à perda, já está sendo restaurado por dentro, já está sendo visitado pelo Espírito, já está, sem saber, sendo preparado para algo maior. E isso ninguém pode tirar de você. Hoje, permita-se sentir essa verdade. Respire fundo, leve a mão ao peito e diga com sinceridade: Senhor, obrigado pelo que tiraste. Obrigado pelo que deixaste. Obrigado pelo que ainda vais revelar. Essa entrega muda tudo. Porque o céu se inclina para escutar a alma que agradece mesmo sem aplausos. Sim, no altar da gratidão, até as lágrimas viram luz. Até o vazio vira espaço para o novo. Até o silêncio se torna palavra. Porque Deus está mais perto do que parece. E seu obrigado pode ser a chave que abre portas invisíveis. Nem sempre o milagre vem do jeito que pedimos. Às vezes, ele chega como um sopro leve no meio da tempestade, ou como um consolo inesperado entre lágrimas. Mas há um milagre ainda mais raro e precioso, aquele que nasce antes da resposta, o milagre da gratidão antecipada, quando o coração escolhe confiar antes mesmo de entender. Quantas vezes esperamos ver para então agradecer? Esperamos a cura, o emprego, a reconciliação e só depois nos sentimos prontos para louvar. Mas a palavra de Deus para hoje nos convida a inverter essa lógica. Agradecer antes, enquanto ainda estamos no escuro. Louvar como se já tivéssemos recebido, porque esse tipo de fé move o coração do Pai. Você já imaginou como seria a sua vida se hoje, ao invés de insistir na pergunta quando, você dissesse com fé: Senhor, obrigado, mesmo que eu ainda não veja, eu creio. Esse tipo de oração não nega a realidade. Pelo contrário, ela transforma a realidade interior. Faz nascer dentro de nós uma certeza mansa de que Deus está agindo, ainda que invisivelmente.
foi o que o salmista entendeu quando escreveu: sacrifício de louvor te darei, ó Deus. Louvar quando tudo está bem não é sacrifício, mas louvar quando tudo está desmoronando, isso é entrega, isso é confiança, isso é abrir mão do controle e dizer: eu me rendo, Pai, e agradeço mesmo assim. Há algo sagrado em quem louva no meio da dor. Algo invisível se move, céus se abrem, correntes internas se quebram. Porque esse tipo de gratidão cura. Cura mágoas, cura dúvidas, cura até a visão. A oração para dormir com paz começa com um coração que repousa na gratidão, mesmo quando a noite ainda parece longa. E talvez seja isso que você precise hoje: repousar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você decidiu confiar. Repousar porque entregou o fardo. Repousar porque, mesmo sem resposta, sente que Deus não saiu do seu lado. E isso, por si só, já é motivo para dizer obrigado. No altar da gratidão não há espaço para a pressa. Há espaço para entrega. Cada vez que você agradece antes da resposta, você planta algo eterno dentro de si. Você está dizendo ao céu e à terra: minha fé não depende de resultados, depende da tua presença. E esse tipo de fé não passa despercebido. Por isso, feche os olhos por um instante, respire e permita que este momento seja uma pausa sagrada entre você e Deus. Uma pausa onde não se pede nada, apenas se agradece. Obrigado, Senhor, por tudo o que me dás, e até pelo que ainda não me destes. Porque sei, tudo tem um propósito. Existem momentos em que a vida parece dura demais. As perdas, os atrasos, as frustrações criam em nós uma barreira invisível entre o que vivemos e o que gostaríamos de viver. E o coração, confuso, começa a se afastar da própria vida, como se dissesse: se é assim, então eu não quero mais sentir. Mas a gratidão tem o poder de reconciliar. Ela reconecta a alma ao presente e ao sagrado que habita cada dia. Sim, a gratidão é uma ponte. Ela nos reconcilia com aquilo que foi, com o que é e até com o que ainda não veio. Agradecer não significa dizer que tudo foi justo. Significa aceitar que, mesmo nas injustiças, Deus estava ali. Que nada foi em vão. Que há propósito, até no que parece ruína. Talvez existam partes da sua história que ainda doem. Pessoas que foram embora sem explicação. Palavras que feriram. Promessas que não se cumpriram. Lugares dentro de você que ainda esperam cura. E ainda assim, mesmo em meio a tudo isso, é possível agradecer. Porque Deus não é apenas o Deus do milagre visível. Ele é o Deus da reconstrução interior. Quando o coração começa a agradecer, algo muda. O passado deixa de ser prisão e passa a ser testemunho. O presente deixa de ser cobrança e se torna oportunidade. O futuro já não é mais ameaça, mas esperança, porque quem aprende a agradecer, aprende a ver com os olhos do céu. Aprende a perceber a mão de Deus, mesmo onde parecia não haver nada. Gratidão não é fuga da realidade, é encontro com o sagrado dentro da realidade. É como abrir uma janela em um quarto escuro, não para fingir que o quarto não existe, mas para permitir que a luz entre. E essa luz é o próprio Deus. Ele vem com suavidade quando um coração agradece. Ele se manifesta no invisível. O salmo de sanação emocional se cumpre naqueles que aprendem a agradecer até pelos processos. Porque há curas que não acontecem com um toque, mas com a caminhada. E a gratidão é o passo mais firme nessa estrada. Quando você diz obrigado, mesmo chorando, você está dizendo ao universo: ainda sou inteiro, ainda sou esperança. Hoje, permita-se reconciliar com a sua própria história. Agradeça por ela, por tudo o que te fez forte, mesmo que tenha sido duro,
por tudo o que te ensinou a amar melhor, mesmo que tenha sido pela ausência. Agradeça e sinta o coração se reorganizar por dentro. Sinta a paz voltando, o peso saindo e a vida renascendo em você. Há um ponto no caminho da fé em que a gratidão deixa de ser apenas um sentimento e se transforma em louvor. Não aquele louvor feito de canções ou palavras bonitas, mas um louvor interior, puro, espontâneo, que brota do Espírito como uma fonte que ninguém mais vê, mas que sustenta tudo por dentro. É quando você já não agradece só pelo que recebeu, mas pelo que foi poupado, pelo que foi livramento disfarçado de perda, pelo que parecia atraso, mas era proteção, pelo que você não entendeu, mas hoje, em silêncio, reconhece como cuidado. Esse tipo de gratidão não se explica, apenas se vive. E talvez você esteja chegando nesse ponto. Um lugar sagrado da alma, onde a oração poderosa para momentos difíceis se transforma em louvor. Um louvor calado, às vezes sem palavras. Um louvor que acontece quando você respira e sente: ainda estou aqui, ainda sou de Deus, e isso basta. Esse sentimento é liberdade. Quantas vezes você esperou uma grande resposta e Deus te deu paz? Quantas vezes você pediu para Ele mudar tudo ao seu redor e Ele mudou algo dentro de você? Esse é o louvor que nasce da maturidade espiritual. Quando você percebe que o maior milagre não está fora, está dentro. Gratidão que vira louvor é quando você olha para trás e diz: não foi fácil, mas valeu. É quando você não reclama mais do caminho, porque entendeu que foi nele que Deus te formou, que foi na escassez que você aprendeu a confiar, que foi na dor que você descobriu o amor que não te abandona. Nesse lugar, você descansa, porque não está mais lutando contra o tempo, contra os outros ou contra si mesmo. Está em paz. E essa paz não veio de promessas cumpridas, mas da certeza de que você está exatamente onde Deus queria que estivesse agora. Essa é a presença de Deus no sofrimento, não como ausência de dor, mas como plenitude no meio dela. Hoje permita que sua alma louve em silêncio. Agradeça não para que as coisas mudem, mas porque você mudou. Agradeça não pelo que tem, mas por quem você está se tornando. E nesse louvor secreto, o céu se revelará de forma nova. Porque Deus sempre habita onde a gratidão se torna morada. A gratidão não é apenas um gesto de educação espiritual. Ela é uma aliança. Um pacto silencioso entre a criatura e o Criador, onde o coração diz: mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu permaneço. Mesmo em dor, eu agradeço. E esse tipo de aliança toca o céu. Sim, há algo sagrado quando você diz obrigado, Deus, nos dias bons. Mas há algo ainda mais profundo quando esse obrigado surge em meio às incertezas. É como se, ao pronunciar essas palavras, você reafirmasse sua aliança com o alto. Como se dissesse: eu te escolho de novo, mesmo sem respostas. E talvez essa seja a chave para esse tempo da sua vida. Voltar a escolher Deus, não por aquilo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Gratidão verdadeira não está ligada à circunstância, mas à identidade de quem agradece. Quando você agradece, você está dizendo: eu sei em quem tenho crido. Essa certeza é como uma rocha. Ainda que as ondas venham, ainda que o mundo desabe, você permanece firme, porque sua base não está nas circunstâncias, está na fidelidade daquele que prometeu. A oração de proteção espiritual nasce dessa fé firme, de saber que nada, absolutamente nada, te separa do amor de Deus. E mesmo que hoje você esteja atravessando um deserto, lembre-se, o povo de Israel também caminhou por anos sem ver a terra prometida. Mas enquanto caminhavam, o maná caía. A nuvem os cobria, a presença os guiava. E ainda que muitos não percebessem,
Ali estava o milagre diário. A gratidão era o caminho. Hoje, olhe para o seu dia com esse olhar espiritual. Talvez não tenha acontecido tudo o que você esperava. Talvez ainda falte muito. Mas veja, você está aqui. Teu coração ainda crê. Tuas mãos ainda se levantam. E isso já é um testemunho. Já é aliança viva. Por isso, agora mesmo, reafirme essa aliança com um obrigado profundo. Diga com a alma: Senhor, eu te agradeço não pelo que tenho, mas por nunca teres desistido de mim, por ainda me segurar, por ainda me olhar. Essa oração silenciosa tem peso de eternidade, porque no altar da gratidão, Deus habita. Há uma ansiedade sutil que corrói por dentro. Ela não grita, não faz barulho, mas vive no olhar perdido, na respiração curta, no peito que aperta sem explicação. É a ansiedade de quem espera por algo que ainda não chegou, de quem confia, mas se pergunta: será que vai acontecer? Será que vai dar certo? E muitas vezes é nesse ponto que o coração se perde. Mas é também nesse ponto que a gratidão pode nos salvar. Sim, a gratidão, porque ela é um antídoto contra a pressa da alma. Ela não elimina a espera, mas transforma o modo como esperamos. Agradecer não acelera o tempo, mas acalma o coração. Nos faz lembrar que o que já temos é mais do que imaginávamos e que Deus continua presente, mesmo no intervalo entre o pedido e a resposta. Há uma oração poderosa para momentos difíceis, escondida no ato de agradecer. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem ver, eu sei que estás comigo. Essa frase, dita de verdade, tem o poder de quebrar as correntes invisíveis da ansiedade. Porque a ansiedade se alimenta do medo do futuro, mas a gratidão se alimenta da memória da fidelidade de Deus. Lembre-se, quantas vezes você achou que não conseguiria e chegou até aqui? Quantas noites escuras você atravessou e hoje já nem lembra da dor com a mesma força? Quantas vezes a ajuda veio de onde você menos esperava? Isso é a mão de Deus, sempre operando no invisível. A gratidão nos reconecta com essa verdade. E talvez hoje, tudo o que você precise não é de uma grande mudança, mas de um descanso interior. Aquele descanso que vem quando você olha ao redor e diz: ainda tenho o que importa, ainda tenho vida, ainda tenho fé. Quando você agradece pelo agora, a alma encontra repouso no que já é. A palavra de Deus para hoje te convida a esse repouso, a se deitar no colo do Altíssimo, não para entender, mas para confiar, porque Ele não se esquece de você. Ele sabe das lágrimas que ninguém viu, das orações que você fez em silêncio, dos dias em que apenas respirou e resistiu. E é por isso que Ele honra um coração grato, porque esse coração não se vende à pressa do mundo. Há algo muito profundo quando você transforma a ansiedade em adoração. É como dizer ao céu: não sei como será amanhã, mas hoje eu agradeço. E com esse gesto simples, porém poderoso, você muda o ambiente ao seu redor. Porque a paz que excede o entendimento começa exatamente aqui, nesse instante de rendição. Então agora, respire, leve as mãos ao coração e diga com suavidade, ainda que entre lágrimas: obrigado, Deus, por tudo o que me dás. Mesmo que ainda falte, mesmo que eu ainda espere, eu sei que teu amor me basta. Essa oração sincera é como um bálsamo sobre a alma cansada. Ela não apenas acalma, ela transforma. No altar da gratidão, a ansiedade não encontra morada. Porque onde há reconhecimento da presença divina, não há espaço para medo. Deus está aqui e Ele não chegou atrasado. Ele está agindo onde você ainda não vê. E quando for a hora, tudo que hoje parece travado se abrirá com leveza. Mas até lá, agradeça. Existem feridas que não sangram,
mas doem todos os dias. Feridas feitas de palavras não ditas, de ausências que marcaram, de promessas quebradas que deixaram o coração em pedaços. E por fora, tudo parece seguir. Mas por dentro, há um silêncio cheio de dor, uma memória que arde, um nó preso na garganta. É para essas feridas que Deus envia a gratidão como cura. Pode parecer estranho, até desconcertante, ouvir que a gratidão pode curar. Como agradecer por algo que nos feriu? Como louvar por uma história que deixou marcas tão profundas? E, no entanto, o que o Espírito nos revela é que não estamos agradecendo pela dor em si, mas pelo Deus que nos sustentou através dela. Há um salmo de sanação emocional escondido na alma de quem decide agradecer mesmo machucado. É como um rio secreto que vai lavando os cantos escuros do coração, trazendo leveza onde antes havia peso. Quando você diz, obrigado, Deus, por não ter me deixado ali, naquele lugar de dor, você começa a sair do cárcere invisível do passado. É importante entender que curar não é esquecer. Curar é olhar para a dor com novos olhos, é perceber que por mais que tenha doído, aquilo não te destruiu. Pelo contrário, te fez mais sensível, mais forte, mais profundo. A gratidão nos reconcilia com o que não podemos mudar e nos abre para o que ainda podemos viver. E talvez você esteja vivendo esse processo agora, sentindo o eco de velhas dores, relembrando feridas que pareciam cicatrizadas, mas que ainda tocam fundo quando o silêncio chega. Deus sabe. Ele não ignora essa dor. Ele caminha ao seu lado. E hoje convida você a colocar essa dor no altar, como uma oferta de fé. Sim, como uma oferta. Porque quando você entrega ao Senhor até o que te machucou, você está dizendo, transforma, Pai, conduz, me dá um novo olhar. E é exatamente isso que Ele faz. Ele toca onde ninguém mais toca e começa a transformar mágoa em sabedoria, perda em maturidade, luto em renascimento. A oração de proteção espiritual, quando nasce da gratidão, se torna escudo invisível contra tudo que ainda tenta te ferir. Porque um coração grato se torna morada de paz. E essa paz afasta o que antes paralisava. Quando você diz, obrigado, Senhor, porque mesmo ali tu estavas comigo, você está dizendo que já não é mais prisioneiro do passado. A cura interior não vem de uma só vez, ela vem em camadas. E a gratidão é uma das mais profundas, porque é ela que diz, eu não preciso entender tudo para seguir. É ela que permite que o coração volte a confiar, mesmo depois de tanto ter sido quebrado. É ela que reabre as portas do afeto, da entrega, da esperança. Hoje permita-se agradecer por tudo aquilo que te tornou quem você é. Não pela dor, mas pela força. Não pela ausência, mas pelo que foi construído a partir dela. Agradeça pela história, mesmo fragmentada, pela vida, mesmo com marcas, porque o que te trouxe até aqui também te preparou para o que virá. E diante desse altar invisível, diga com toda a sua verdade, obrigado, meu Deus, por ter sido abrigo quando tudo parecia ruir, por ter me dado fôlego quando eu quis desistir, por ter sido presença, mesmo quando não havia mais ninguém. Essa gratidão cura, porque ela é semente de nova vida. Há portas que não se abrem com chaves, portas que não se destravam com força, nem com esforço humano. São portas espirituais, caminhos que parecem fechados, travados, inalcançáveis, e você tenta, ora, insiste, espera, mas nada muda. Até que algo diferente acontece. Você decide agradecer, não porque a porta se abriu, mas porque você confia em quem segura a chave. Essa decisão de agradecer antes do milagre é um movimento profundo da alma. É como colocar a mão no peito, fechar os olhos e dizer, Senhor, eu confio. Mesmo que eu ainda não veja saída, eu sei que tu estás abrindo um caminho.
Esse gesto de fé é mais poderoso do que 1000 pedidos, porque ele move o coração de Deus. A gratidão é uma chave invisível. Ela não força a porta. Ela alinha o coração com o tempo de Deus. Quando você agradece por algo que ainda não recebeu, você está dizendo ao céu: eu creio no teu propósito, não na minha pressa. E essa entrega destrava o que estava retido, porque Deus honra um coração que confia mais do que exige. Talvez você tenha esperado por algo por muito tempo, uma resposta, uma reconciliação, um recomeço, e cada dia que passa parece que o céu está mais fechado. Mas e se essa espera for, na verdade, um tempo de preparação? E se a porta ainda não se abriu, porque Deus estava te fortalecendo por dentro para quando ela se abrisse? A palavra de Deus para hoje te convida a fazer algo ousado. Agradecer pela porta ainda fechada, louvar pelo que ainda não aconteceu, confiar que se Deus ainda não permitiu, é porque ainda não é o tempo, ou porque há algo melhor reservado. Essa atitude não nega a dor da espera, ela santifica o tempo da espera. No altar da gratidão, até os nãos se transformam em bênção. Porque quando você olha para trás com olhos espirituais, percebe quantas portas que não se abriram, na verdade, te salvaram. Quantos caminhos negados te protegeram de abismos, quantos atrasos foram livramentos disfarçados. A gratidão nos revela o invisível. E se você já bateu em tantas portas, mas ainda sente que falta uma última tentativa, tente essa. A porta da adoração silenciosa, a porta da confiança mansa, a porta do obrigado Deus, dito com lágrimas nos olhos, mas fé no peito. Essa porta não precisa de empurrão, ela se abre por dentro. A oração para dormir com paz começa aqui, quando você para de forçar caminhos e decide descansar no tempo divino. Quando o coração diz, mesmo sem respostas, eu te louvo. Essa paz que excede o entendimento não depende de resolução, depende de presença. E a presença de Deus não falha. Hoje, agradeça pela porta que se abriu, pela que se fechou, pela que ainda está trancada. Porque todas fazem parte do mesmo plano, te conduzir para mais perto do propósito eterno. Agradeça e espere com paz, porque o que é seu, no tempo de Deus, virá com leveza. E nesse silêncio santo, repita: obrigado, meu Deus, por tudo o que já fizeste, e obrigado também por tudo o que ainda vais fazer. Eu confio, eu descanso, eu te louvo. E então, algo se abre, dentro de você e ao redor também. Existem dias em que agradecer se torna um ato de resistência. Não porque tudo está bem, mas justamente porque tudo está difícil. Agradecer quando o mundo desaba, quando as forças se esgotam, quando as notícias machucam, é um gesto de fé radical. É como se a alma dissesse: eu não me rendo à dor, eu escolho permanecer em Deus. Essa gratidão que nasce no meio do caos não é frágil, ela é guerreira. Ela resiste à desesperança, ela enfrenta o medo com louvor. Ela olha para as cinzas e ainda assim enxerga a possibilidade de beleza. A oração poderosa para momentos difíceis não é sempre feita de clamor. Às vezes, ela é apenas um obrigado sussurrado com os olhos marejados. Quando você agradece mesmo quando está ferido, você está fazendo um movimento espiritual profundo. Está recusando viver sob o domínio das circunstâncias. Está dizendo que sua fé não depende do que acontece ao redor. Está firmando os pés na rocha, porque a gratidão é mais do que uma emoção, é uma posição. Há algo sagrado em quem não se rende, em quem escolhe manter os olhos no alto, mesmo com os pés em terreno instável. Gratidão não é negação da realidade, é decisão de olhar para ela com os olhos do Espírito. É acreditar que o que parece perda pode ser preparo, que o que parece fim pode ser começo. Você já viveu momentos assim, em que tudo apontava para desistência, mas algo dentro de você dizia para seguir? Esse
algo, era Deus. Era Ele te sustentando sem que você percebesse. E quando você agradece, você se reconecta com essa força, com esse sopro de esperança que não se cala. E é assim que o coração começa a resistir. Um dia por vez, um obrigado por vez, até que a força volte, até que o ânimo renasça, até que a presença de Deus volte a ser sentida com clareza. A gratidão não apaga o sofrimento, mas ilumina o caminho para atravessá-lo com dignidade espiritual. A oração de proteção espiritual que nasce da gratidão é como um escudo invisível. Ela protege não apenas contra o mal exterior, mas contra o desânimo interno, contra a voz que diz, não vai dar, contra o pensamento que quer desistir. Agradecer é dizer, eu continuo, porque Deus ainda está comigo. Hoje, faça da sua gratidão um grito manso de resistência. Agradeça pelas pequenas vitórias, pelas manhãs em que você conseguiu levantar, pelas noites em que, mesmo chorando, conseguiu dormir. Agradeça por tudo o que ainda te mantém de pé, mesmo que seja apenas a fé, porque isso já é mais que suficiente. E ao final deste dia, quando tudo parecer novamente pesado, pare, feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e diga, Senhor, obrigado por eu ainda estar aqui, por tua mão que me sustenta, por cada vez que quis desistir e não desisti. Obrigado porque mesmo fraco, sou teu. Essa oração tem o poder de reacender o espírito. Há dores que fecham o coração, decepções que nos fazem levantar muros invisíveis. Pessoas que saíram sem despedida, palavras que feriram fundo, silêncios que gritaram mais do que 1000 discussões. Depois disso, fica difícil amar, fica difícil confiar. Mas existe um caminho de volta, um caminho onde o amor renasce, não da perfeição, mas da gratidão. Sim, a gratidão é a ponte para o recomeço do amor. Porque quando você agradece por quem esteve, por quem partiu e até por quem te feriu, você está dizendo, eu não fico preso à dor, eu sigo, eu permito que meu coração ame outra vez. Essa não é uma decisão fácil, mas é uma escolha de liberdade. Você já olhou para alguém do seu passado e, em vez de dor, sentiu compaixão? Sentiu vontade de orar, de perdoar, de abençoar? Isso é sinal de cura. E essa cura foi semeada, mesmo que sem perceber, nos momentos em que você disse, obrigado, Deus, por essa experiência, mesmo dolorosa. A gratidão transforma mágoa em maturidade. A oração poderosa para momentos difíceis inclui esse tipo de entrega, a de olhar para as pessoas que marcaram sua vida e encontrar, no meio da dor, alguma beleza, alguma lição, algum resquício de presença divina, porque até nas relações quebradas, Deus trabalha. Até no que desmoronou, Ele deixou sementes. Talvez hoje você esteja carregando mágoas antigas, talvez você diga que perdoou, mas ainda sente o peso, ainda sente a dor ao lembrar. Deus conhece esse processo. Ele não te apressa, mas Ele te convida a confiar que esse perdão pode se aprofundar quando você escolhe agradecer, não pelo que fizeram contigo, mas por quem você está se tornando a partir disso. A gratidão é um modo de limpar a alma. Quando você diz obrigado por tudo que foi vivido, você está esvaziando o coração de venenos antigos. Está abrindo espaço para um novo afeto, para uma nova ternura, para um amor que não vem mais da carência, mas da plenitude. A gratidão ensina a amar de novo, sem medo, sem cobranças, sem prisão. E não estamos falando apenas de relações amorosas, mas de amigos que se afastaram, de familiares que te magoaram, de caminhos que se cruzaram e depois se perderam. Você pode, sim, olhar para tudo isso e aos poucos dizer, obrigado, Deus, por tudo o que me ensinaste através dessas pessoas. Mesmo na dor, houve cuidado. Mesmo na perda, houve amor. A palavra de Deus para hoje é essa.
Permita-se sentir gratidão pelos vínculos que te moldaram. Não precisa romantizar, não precisa voltar, mas pode abençoar, pode soltar, pode amar à distância. E assim, você estará sendo curado. Porque amar outra vez é sinal de que o Espírito restaurou o que parecia quebrado demais para ser consertado. Hoje, feche os olhos por um instante e traga à memória aquelas pessoas que marcaram sua história. Talvez algumas ainda doam, talvez outras tragam saudade. Apenas respire e repita, mesmo que com esforço: Senhor, obrigado por cada vida que cruzou meu caminho. Eu entrego, eu solto, eu abençoo. Esse gesto é um ato de fé e também um gesto de amor. Há um cansaço que não se vê, um esgotamento que não aparece nos exames nem nos sorrisos forçados. É o peso de tudo aquilo que a alma carrega em silêncio. As decisões difíceis, as batalhas internas, os medos que ninguém compreende. E no meio disso tudo, a alma clama por descanso. Não um descanso qualquer, mas um repouso profundo, seguro, sagrado. E a gratidão é a porta para esse descanso. Sim, a gratidão acalma a alma. Ela não é um paliativo, é uma prática espiritual poderosa. Porque quando você agradece, mesmo cansado, você está dizendo: eu não preciso controlar tudo. Eu reconheço que Deus está aqui. Eu entrego. E esse gesto de entrega é o primeiro passo para o descanso verdadeiro. A oração para dormir com paz começa muito antes de deitar a cabeça no travesseiro. Ela começa quando o coração aprende a soltar o controle. Quando você olha para o dia, mesmo cheio de falhas, e diz: obrigado, Senhor, porque Tu estiveste comigo. Essa simples frase pode transformar a sua noite. Pode abrir espaço para o sono restaurador que sua alma tanto precisa. Há uma presença de Deus no sofrimento que só é percebida quando a alma se aquieta. Mas como aquietar-se em meio a tantos ruídos? Como repousar quando o coração está inquieto? A resposta está no altar da gratidão. Quando você agradece, você se reposiciona espiritualmente. Você sai do lugar de exigência e entra no lugar de confiança. Talvez hoje tenha sido mais um dia difícil. Talvez você esteja exausto, física, emocional e espiritualmente. Mas antes de fechar os olhos, antes de deixar a mente se perder em preocupações, permita-se agradecer pelo ar, pelo pão, pela companhia de Deus, pelo fato de estar aqui, agora, ouvindo esta oração. Isso já é um milagre. A palavra de Deus para hoje é suave. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse alívio começa no ato de agradecer, porque quem agradece, descansa. Quem reconhece a mão de Deus, ainda que no invisível, consegue repousar o coração. E esse repouso é uma bênção que ninguém pode tirar de você. Hoje, não lute contra a noite. Entregue-se a ela como quem se entrega ao colo de um pai. Feche os olhos e diga: Senhor, obrigado. Mesmo que nada tenha mudado por fora, eu te agradeço pelo que estás fazendo por dentro. Alivia minha mente. Aquieta meu espírito. Me dá descanso, Pai. Essa oração tem poder. E então, sinta o peso saindo, sinta a paz entrando. Não porque tudo se resolveu, mas porque você escolheu confiar. E nessa confiança há um repouso que vai além do sono. É o descanso do coração, aquele que só Deus pode oferecer, aquele que nasce de um obrigado dito com fé. Chegamos ao fim desta caminhada. Mas o que brotou em seu coração durante esses minutos pode durar para sempre. Porque a gratidão, quando cultivada com verdade, não é apenas um sentimento, é um estado de espírito. É presença viva de Deus dentro de nós. É paz que não depende das circunstâncias. É certeza de que o céu se faz casa onde o coração escolhe louvar, mesmo em meio ao caos.
Hoje você foi conduzido por entre sombras e luzes, feridas e consolos, memórias e promessas. Cada palavra sussurrada nesta oração poderosa para momentos difíceis tocou um lugar específico dentro da sua alma. E o Espírito Santo viu cada lágrima, cada respiro mais fundo, cada silêncio que respondeu mais do que 1000 palavras. Talvez, enquanto ouvia, você tenha lembrado de dores antigas, ou tenha sentido um nó se desfazendo no peito. Isso é cura. Cura que começa quando você diz: obrigado, Deus, por tudo o que me dás. Cura que cresce cada vez que a alma escolhe confiar, mesmo sem entender. Cura que se instala quando o coração para de lutar contra e começa a se render. E agora é tempo de oração. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento sagrado, eu coloco minha vida diante de Ti, com tudo o que sou, com tudo o que vivi, com tudo o que ainda espero viver. Te agradeço pelas bênçãos visíveis e pelas invisíveis, pelo que recebi e até pelo que ainda me falta, porque sei que o Teu tempo é perfeito. Ai de misericórdia, eu Te agradeço pelas noites em que chorei e fui consolado sem perceber, pelas vezes em que quase desisti, mas fui sustentado por Tua mão invisível. Obrigado pelas portas que se abriram e pelas que permaneceram fechadas, pois entendo agora que em cada não havia amor. Jesus, toca onde ninguém mais toca. Visita as dores que guardei por tanto tempo. Entra nos quartos escuros da minha alma e acende a luz da Tua presença. Eu Te entrego as memórias, os medos, as mágoas, tudo. E no lugar disso eu recebo Tua paz, Tua leveza, Tua cura. Senhor, eu Te agradeço pela fé que resistiu, pelo fôlego que ainda respiro, pelo pão de cada dia, pela Tua palavra que me alcança mesmo quando o mundo me esquece. Obrigado por seres abrigo, âncora, direção. Mesmo quando tudo ao redor se cala, minha alma sabe, Tu estás aqui. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em Ti. Que essa oração ecoe nas próximas horas como um manto suave sobre os pensamentos. Que quem ouviu até aqui sinta o peso sair dos ombros e o céu se abrir dentro de si, porque quando agradecemos, não estamos sozinhos. Obrigado, meu Deus, por tudo o que me dás e por tudo o que ainda virá. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários a palavra que mais ecoou na sua alma. Pode ser descanso, cura, confiança, sim, ou até mesmo obrigado. Compartilhe esta oração com alguém que precise de paz e inscreva-se para continuar caminhando conosco no caminho do sagrado.